Bem, amado, sabe o que eu estava pensando? Talvez a gente consiga realmente avançar nesses temas. Se eu não precisar repetir sobre o caráter reprovado dos fariseus. Porque eu acho que vou chover no molhado, né? A gente já gastou tanto esses camaradas, né? Concorda comigo? Talvez a gente fique claro para você cada vez que Jesus for usar uma figura do fariseu, embora Jesus também fale dos gentios, né? Mas eu pensei assim, acho que nós vamos avançar mais ainda se nós conseguirmos fazer a coisa bonitinha assim. Vamos para Mateus 6. Lembra que Mateus 6, aqui não tem ninguém perguntando a Jesus, ninguém. Nós terminamos aqui sobre as esmolas, lembram? E agora a gente vai falar sobre oração, mas o princípio é quase o mesmo, né? Quando orarem, não sejam como os hipócritas, versículo 5 do capítulo 6. Ele vai explicar como é que a hipocrisia faz, né? Gosto de orar em pé. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o problema da oração é em pé? Quem orar em pé está errado? Sim ou não? Não. Que às vezes o cara pensa, gosta de orar em pé, não posso orar em pé. Eu já vi gente fazer assim, não posso orar em pé. Porque Jesus falou que os hipócritas gostam de orar em pé. Mas Jesus está só contando um detalhe. Em pé nas sinagogas. Eles tinham uma estratégia. Eles gostavam da sinagoga, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Você lembra que eu falei que tinha aqueles horários das orações, você vai ver isso no livro de Atos também, e eles procuravam encaixar aquele horáriozinho num lugarzinho que, vai bater naquele canto da praça, lugar movimentado, a oração vai bombar. Porque Jesus está falando do principal, o principal problema está no coração, amados. Essas formas que os homens ficam pegando, não, mas aí, amado, em verdade lhes digo que eles receberam sua recompensa. Mesmo padrão, né? A recompensa, o que eles podiam esperar da esmola, eles receberam na vanglória. O que eles podiam esperar da oração, eles já receberam também na vanglória. Aquilo que eu falei, semeia-se uma humildade farisaica, mentirosa, e colhe-se vanglória humana, aplausos. Pô, esse cara é espiritual, tal. Bem, mas ao orar, entra no seu quarto. Deixa eu te fazer uma pergunta, só vale oração no quarto? Ou você acha que também Jesus está usando aqui uma metáfora também? Ele está dizendo, fechada a porta, ore o seu pai que está em secreto, e o pai que vê, eu gosto muito desse versículo 6, porque o pai vê, mais do que ouve, ele vê a atitude, vê o coração, né? Ele vê em secreto, ele dará a recompensa, né? Paulo diz que a gente tem que orar em todo tempo e também em todo lugar. Então, óbvio que esse não é o tema do local. A igreja estava orando por Pedro numa casa, aquele montão de gente, era uma oração com uma galera orando. Quando os apóstolos foram soltos, eles chegaram, contaram para a igreja, que levantaram uma voz unanimemente e começaram a dizer, tu, Senhor, que criaste os céus e a terra, a igreja estava orando, estava junto, coletivamente, no meio da galera. Então, o tema não é esse, o tema é aquilo que eu estava falando um pouquinho, quando a irmã perguntou se eu tinha problema de ser visto. E eu falei para ela, não, meu problema não é ser visto, é querer ser visto. O problema aqui é querer ser visto e ganhar uma reputação de homem espiritual, de homem que ora. Pois esse cara ora. Eu lembro de um homem, não sei se Fonseca vai lembrar, tudo que eu lembrar, provavelmente ele lembra também, que a gente praticamente iniciou nessa jornada juntinho, né? Mas tinha um camarada que ele se gabava de orar. Inclusive, levantava assim a calça e mostrava os calos no joelho. Aqui, ó. Tudo de bom que acontecia na igreja, ele levantava a calça e mostrava os calos no joelho. Ó, eu que não orasse, não, ó. Batia assim. Todo quebrado, família toda quebrada, vida toda quebrada. Mas ele dizia que era um cara de oração, se exibia com aquela oração toda.
os calos, exibia calos nos joelhos. É disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo desse perigo. Está falando para os discípulos, não façam isso. Amados, eu creio que isso vai acompanhar a nossa vida inteira. Sempre, em algum momento, a gente pode ser tentado a querer aparentar espiritualidade. Sempre, entendeu? De um jeito ou de outro. E a recompensa é aplauso humano. A tua recompensa você já recebeu, teus aplausos. Né? Jesus fala que o Pai que vem em secreto lhe recompensa. Eu gosto disso aqui também, por quê? Porque uma pessoa recompensada por Deus, aqui ele vai dizer o seguinte, o Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Quando você é recompensado das suas orações, de alguma forma as pessoas vão ver. Elas sabem que você tem vida com Deus. Elas vão ver de algum jeito. Sem você querer ser visto, elas vão saber que você tem vida com Deus. Quer ver? Jesus falou assim, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, revelaste a quem? Aos pequenininhos, aos quebrantados, aos humildes. Se Deus começa a trazer luz, revelação para determinada pessoa, claro que vai dizer, cara, esse coração é pequeno. Não adianta, amados, é coisa óbvia. É resultado. Se tu vê alguém caído na lama, tu pode dizer assim, cara, a soberba te derrubou. Como é que a gente sabe disso? Porque o altiveiro de espírito precede a queda, a soberba precede a ruína. Então a gente sabe. Você não precisa dizer alguém é soberbo quando ele está de pé. Eu acho que isso é uma arrogância até dizer um negócio desse. É muita afronta você dizer, soberbo, se a pessoa está de pé. Mas se a pessoa está caída, tu pode dizer, cara, a tua soberba te derrubou. Teu orgulho te derrubou. Pode falar de boa, porque ele está caído. Então, porque a Bíblia diz isso, né? A Escritura diz claramente. Mas também, se ele está sendo honrado por Deus, tu pode, de alguma maneira, dizer, ele se humilhou até que Deus o exaltou. 1 Pedro 5. Deus revela ele. Deus, porque o negócio não tem mistério, amados. O negócio é muito simples e muito prático. É muito prático. Quem, de verdade, entra no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, pô. E aí desfruta de um monte de coisa. Aí daqui a pouco tu fica admirado. Parece que Deus tem filhos prediletos, mas Deus não tem filhos prediletos. Eu demorei para entender isso. Deus não tem. Deus não faz acepção de pessoas, está escrito. Então, qual é o problema, então? É que uns querem mais, outros menos. Uns levam Deus mais a sério, outros não levam tão a sério. Uns querem a glória de Deus, outros querem aplauso dos homens. É simples assim, pô. Não tem mistério. Uns querem ter o caráter de Cristo, outros querem a reputação de que é piedoso. São escolhas que a gente vai fazendo na nossa vida. E Jesus aqui está crivando a galera. Deus está dizendo, isso aqui vai te dividir. Essa carne aqui vai te ludibriar. Isso aqui vai contaminar a tua adoração, pô. A tua devoção vai ficar comprometida com isso aqui. O tema nem é o quarto em si. O tema é a carne mesmo, pô. Porque mesmo quando a gente está no escondidinho, a gente pode querer... Poxa, alguém podia me ver aqui orando, né? Agora, durante a pandemia, eu vi um monte de gente que mandava áudio orando para o outro. Grupo de oração, mandava um monte de áudio. Ah, Senhor, meu Deus. Não entendi nada. Falei, que coisa estranha. A gente pode repartir um alvo e cada um ora na sua casa. Não precisa ser assim não, gente. Aí ficar lá e tu tem que ficar ouvindo no áudio a oração do outro irmão. Eu estranho esse tipo de comportamento. A gente ora para Deus, sobretudo. Não ora para o homem, para ser visto pelo homem. Deixa eu contar uma história para vocês aqui sobre esse tema. Há alguns anos, quando o Flávio começou a crescer na empresa, ele comprou uma empresa, ele começou a ter uma experiência. Eu creio que Deus preparou o Flávio para o momento que ele tem hoje. Mas ele começou a lidar com mídia. Então ele comprou um horário no canal da Vind TV, num canal fechado. E ele tinha um programa chamado Figuras, com um cara que era uma figura. Que é o pai do Andrioli, um cara famoso. Mas o cara já era famoso também, era repórter. E ele fazia um programa chamado Figura. Só que Andrioli estava novo, convertido, e estava andando com o bispo Tito Oscar. Tito Oscar é um bispo de Nova Vida muito conhecido, que tinha um programa na Rádio Relógio. Muitos anos atrás. Plim, plim. São 9 horas, aí eu entrava ali. Você sabia, Rádio Relógio,
Ele tinha um programa ali, entrava um programa cristão ali. Bem, aí Flávio com o Andreoli decidiram o seguinte, vamos fazer um programa com os nossos pastores. Aí eu entrei com o Tito Oscar, fizemos uma reunião e tal, e aí a gente tinha um programa chamado Ponto de Contato. Era um programa rápido de TV canal fechado, que é o Brasil todo. E aí ele falava uns minutos, dava um intervalo, eu falava uns minutos, eu entrava às vezes na frente, ele depois, e a gente ia trocando assim. Era ponto de contato, uma mensagem, uma reflexão. E eu então comecei uma série falando sobre Mateus 18. O que estou fazendo aqui agora com vocês, eu fiz em minutinhos na TV. Mas sobre Mateus 18, sobre a importância de confrontar teu irmão. Aí um dia, e eu sempre deixava um telefone meu celular. E algum dia uma irmã me ligou. E a irmã falou assim, contando um problema. Né? De vez em quando alguém ligava com uma história, mas esse foi muito interessante. Ela ligou contando assim, pô, eu estou com um problema com um diácono da minha igreja, aquele diácono bem gospel, né? Um diácono da minha igreja, não era Gilton o nome dele não, mas era um diácono. E aí um diácono da minha igreja, não sei o que fazer, começou a falar do problema e tal, papapá. E eu falei, mas querida, você me ouviu direito, prestou atenção no que eu falei? Então, o ensino de Jesus é o seguinte, aí repeti para ela, você tem que buscar esse homem, falar com ele, arguí-lo, papapá, entre ti e ele só, e papapá. Aí, quando eu terminei de falar, ela falou assim, mas ele sabe de tudo. Eu falei, a senhora já conversou com ele? Ela, não, mas ele ouve minhas orações. Então, como alguém... Então, na hora que eu imaginei, ela juntava para orar, tinha um problema com o diácono, Senhor, meu Deus, meu Pai, que está no céu, e no meio da oração, mandava um fermento de malícia para o cara, jogava uma malíciazinha, esperando o quê? Que ele se tocasse, que ele se arrependesse, né? E começavam... Aí eu falei, amada, cara, aquela irmã me deu trabalho, cara. Que era tudo no celular mesmo. Celular naquela época você pagava para chamar, mas pagava para receber também. Era o único telefone que eu tinha no momento. Era um negócio. E ela me deu trabalho. Ficou cara aquela conversa, aquela assessoria, como diz o outro. Falei, minha irmã, você está jogando fermento de malícia. Como assim faz malícia? Você não está orando para Deus ouvir. Você está orando para outra pessoa ouvir. Tu vê que a malícia, ela vai até na oração, né? A malícia é aquilo que você quer que a pessoa ouça, mas não por teu intermédio. Então tem pergunta maliciosa. Eu fui fazendo a minha listinha. Pergunta maliciosa é aquela perguntinha que você faz já sabendo a resposta, mas você quer que o cara responda para outra pessoa ouvir. Existe pergunta maliciosa, oração, agreguei a minha lista. Oração maliciosa, que você ora não é para Deus ouvir, para outra pessoa ouvir. Existe brincadeira maliciosa. Eu conversava com um rapaz aqui, que eu fiz uma brincadeira, ele veio falar comigo e falou, olha, eu não brinco com coisa séria. Eu não brinco com coisa séria. Se eu achar que é sério, eu não brinco. Porque isso é fermento de malícia. Então, se eu estiver brincando, eu estou brincando. Aí, se eu achar que tem uma coisa fora, eu não vou brincar. Eu vou falar contigo. Porque isso é malícia. E contra a malícia, só os asmos da sinceridade. Porque sinceridade é sincera, né? É verdade e sinceridade. Na verdade, ele fala asmo da verdade e da sinceridade. É malícia e maldade. Na verdade, é assim. Contra a malícia é a verdade, porque a verdade é uma, a malícia é dupla. E contra a maldade, aquela coisa todo mundo negativo, é sincero, sincera, direto, vai lá, confronta, pá. Então, essa coisa da irmãzinha fazendo oração, eu agreguei a vista. Claro que tem pregação maliciosa também. O cara manda aqui, tem gente, aí está mandando um recado para a ovelha. Não, porque tem irmãos, tem irmãos, aquele irmão. Eu costumo dizer assim, se eu vou tratar um assunto, que tem alguém lá que eu sei que está encaixado, eu já falo com a pessoa antes, é para você, não é indireta não, esse assunto é contigo, já para o cara saber que... Não vou dar nome, não vou dizer que é você, mas é você, tá? Para você saber, já que não é indireta. Porque o que serve para um, serve para outro. Então a gente fala no particular, no privado, mas então Jesus está falando desse tipo de oração para ser visto pelos homens. E eu cheguei a entender também que hoje tem até oração que você não quer só ser visto, você quer ser ouvido pelos homens. Tem até uma oração missionária antiga que virou piada, né? Sabe qual é a oração da piada?
missionário brasileiro, abraçou o irmãozinho assim, começou a orar. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, em algum lugar tu vai ter uma alma sensível, generosa. Tu sabe que eu estou precisando de um terno novo, Senhor. Senhor, envia um terno para o teu servo, Senhor. De preferência azul, cintilante, gravata de bolinha. Aí o irmão interrompe a oração. O que é? Eu sou alfaiate, não sou sapateiro. Alfaiate é ele. Está orando com o cara errado. Então, tem essa coisa também que é a oração da petição, mas você não está pedindo a Deus, tu quer que alguém ouça tua necessidade. Então tem um monte de oração, mas Jesus está combatendo essa oração que não é sincera para Deus. Pensa que a oração, gente, é o oxigênio, é a coisa mais forte da nossa relação com Deus. É tão forte que é falar e ouvir. Oração é falar e ouvir. E a gente usar essa intimidade que a gente tem com Deus para manipular pessoas e para ser glorificado pelos homens. Pensa como Deus deve odiar esse troço. Pensa um pouquinho. Como Deus deve odiar esse fermento, como Deus deve odiar isso. A coisa mais íntima nossa com Deus é a oração. Oração é um coração rendido, um coração aberto. Oração não tem nada a ver com liturgia, com religião. Oração é um relacionamento, como eu falei ontem aqui, onde a gente se aproxima de um Deus que a gente sabe de coração, que a gente precisa desesperadamente dele, depende dele desesperadamente, mas também sabe que a gente não merece nada dele. Então pensa nessa intimidade, nesse derramar, nessa abertura de coração, e alguém usar isso para fins lucrativos, usar isso para receber vanglória humana. Como Deus deve realmente ficar muito triste com esse comportamento humano. Amém? Aí ele vai dizer assim, outra coisa que ele vai agregar, tá? E orando, não usem de vãs repetições. Agora ele não vai citar agora os fariseus. Ele vai citar quem agora? Vãs repetições como quem? Os gentios. Por quê? Jesus não vai falar da hipocrisia dos caras, não tem nada a ver com hipocrisia. Jesus vai falar agora de uma insensatez, de uma ignorância. Os gentios, porque eles pensam, aí está falando dos gentios, não tem nada a ver com religião. Eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. Se você fizer um apanhado da cultura antiga, e das religiões pagãs, você vai ver que, em geral, os caras repetiam mesmo. Repetiam na história. Mas se você quiser olhar hoje, tu vai ver que tem um monte de gente que até a oração que Jesus ensinou virou repeteco. Virou repetição. Por que se reza tanto a Ave Maria? Por que se reza tanto Padre Nosso? Por que repetir tanto a mesma coisa? Será que Jesus pegou e falou, vou ensinar uma oração, agora repete até o Pai ouvir? Vai falando. Não, amado. Por que se repete tanto como se fosse uma ladainha? Como? Por que isso? Porque, aí ele está falando de ignorância mesmo. Ele está falando que as pessoas julgam que em algum momento Deus vai ouvir pela insistência. Não, mas Jesus falou para insistir, bater na porta até a porta se abrir. Aí fica com um mantra. Uma coisa repetida. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Ó. Melhor do que repetir a oração do Pai Nosso é compreender a oração do Pai Nosso. Porque se você compreender, a tua oração vai mudar profundamente. Pode ter certeza que eu estou te falando. Você pega as orações de Paulo na Bíblia. Tem orações espetaculares de Paulo. Você não vê em nenhum momento Paulo dizendo, ó, Pai Nosso que está no céu. Tu não vê. Mas você vê a oração dele impregnada do Pai Nosso. Impregnada, está ali. Com outras palavras, com outra carga, outra revelação. Porque Jesus não queria que a gente repetisse a oração, como os gentios. Os gentios, irmãos, além de ter vários deuses, nenhum Deus gentio se parece com o nosso Pai. Nenhum Deus gentio.
Eram deuses imorais, eram deuses confusos, brigões entre eles. Eram deuses eram deuses como a gente vê na macumba, quando a gente vê em vários, que não está preocupado com a moral, que não está preocupado com o teu comportamento. Na macumba você pode chegar lá e fazer uma obra para separar um casal. Uma família que está vivendo bem. É só matar um bodezinho, derramar um sanguezinho ali. Não tem moral, não tem ética, não tem nada. Tu pode chegar lá e dizer, pô, eu quero aquele homem para mim. Ah, tu quer para você? Então deixa comigo. Chama aqui a pombagira fulano que ela vai resolver essa parada. É assim, eu sei porque eu fui criado, eu vi, pô. Eu vi. Quem bateu curimba sabe o que eu estou falando. É assim ou não é assim? Tem alguma coisa moral? Tem algum ensino moral para você? Não. Você tem o direito de fazer isso. Até de querer matar alguém. Eu quero matar alguém, não quero sujar a mão, não. Quero doece, mata, bota um câncer, bota uma coisa qualquer, leva esse bicho, que esse cara é horrível. Eu vou chamar aqui o Exu fulano, ele vai... mas vai ficar caro. Não, mas manda, chama aí. Não, mas vai ficar caro. Não, eu pago. Vai resolver. Mas tem uns negócios também que tu vai ter que fazer. Vai lá no cemitério, vai ter que pegar umas coisinhas lá no cemitério. Não, mas eu vou. Tu vê que é um envolvimento assim. Isso, gente, era assim também no passado. E é assim, não tem nada a ver com o nosso Deus, com o nosso Pai. Nada a ver. E os gentios criam que se eles ficassem repetindo, em algum momento ia entrar. E aí, olha o que Jesus fala. Não sejam, portanto, como eles. Não sejam, portanto, como eles. Por quê? Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, mesmo antes mesmo de lhes pedirem. Portanto, aí Jesus vai incrementar. Orem assim. Aí dá um modelo de oração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Há quem acredite que esse aqui é um paralelismo judaico aqui. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, que é aquela poesia hebraica, né? Que lembra até os provérbios, os salmos, lembra? Que vai encaixando a ideia. Mas, em primeiro lugar, ele está dizendo, o centro de tudo é o Pai, é o Senhor. Não há oração se não for inicialmente buscando a santificação do nome do Senhor. Porque é até engraçado isso, né? Santificado seja o teu nome, mas o nome de Deus já é santo. Mas por que então santificado seja o teu nome? Não, a oração aqui não é para que o nome de Deus se torne mais santo, é para que ele seja santificado no meio dos homens. Por isso que ele está dizendo, venha o teu reino. Ele tem que ser santificado aqui. É aqui que o nome de Deus tem que ser santificado. É aqui que ele tem que ser exaltado, glorificado, é aqui. É aqui que ele tem que ser honrado, amado. Ele começa a dizer que o centro de tudo é o Pai sendo santificado entre nós, o reino de Deus vindo, lembra? Buscar o reino de Deus, o reino de Deus vindo e a vontade de Deus sendo feita. Até algum tempo eu acho que eu escrevi sobre isso, que eu quando lia inicialmente essa oração, mesmo repetindo, eu pensava assim, seja feita a sua vontade, assim, eu pensava em Deus chegando aqui, dizendo, plim, 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 fazendo a vontade dele no peito, coagindo pessoas, dobrando as pessoas. Mas não é isso que a oração sugere. A oração está dizendo, venha o teu reino, porque, claro, não tem vontade se não tem reino se não tem vontade. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aonde? Assim na terra. Como é feita onde? No céu. Eu estou dizendo assim, venha o teu reino aqui e complete, faça o teu querer. Eu tive uma experiência assim, quando eu tive aquele aquetável, aquele piripaque em 2002, lá no 2002, a gente teve uma reunião em 5 de junho de 2002, que foi um caos, que eu voltei para casa, quase morri, mas depois, muito quebrantado, a gente voltou numa reunião de presbitério, onde a gente não fazia outra coisa, senão orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia. Eu lembro que a gente leu o livro de Atos todinho, assim, juntos, como presbitério. Oramos
A gente orava e lia a Escritura, orava, lia a Escritura. Não tinha administração, não tinha nada, tinha só orar e ler a Escritura lá. Foi muito legal, porque numa noite eu tive uma visão que eu pensei assim, agora Modesto vai andar. Foi um negócio muito tremendo. Eu fiquei assim, chocado. Entrou um camarada assim no nosso quarto, estava todo mundo dormindo no mesmo quarto, entrou uma pessoa, um homem assim no quarto, assim, com uma roupa oriental, falando uma língua estranha. E eu tomei um susto assim. Eu estava acordado, eu olhei, eu fiquei todo arrepiado. Falei, meu Deus. Mas aquele homem começou a falar com força. Eu achei que ele fosse levantar Modesto. De verdade, eu falei, ele vai levantar Modesto. E ele falando assim, aquela língua estranha, de repente eu compreendi o que ele estava falando. E ele dizia assim, em qualquer lugar deste mundo, onde um homem fizer a vontade de Deus, ali chegou o reino de Deus. Era isso que ele dizia. Em qualquer lugar desse mundo, onde uma pessoa fizer a vontade de Deus, ali chegou o reino de Deus. O reino de Deus chegou, porque fizeram a vontade de Deus. Rapaz, aquilo ali foi tão bênção para a minha vida, mas tão bênção, que eu comecei a compreender melhor essa oração. Não é Deus chegando aqui fazendo o que Ele quer. É nós, é o reino chegando no nosso coração e a gente fazendo o que Ele quer. Imagina, o reino de Deus chega aqui à medida que cada um se dobra, se rende à vontade de Deus e faz a vontade de Deus. Porque isso aqui é tão chave, irmãos. Porque se isso aqui está estabelecido na nossa vida, a gente não vai pedir nada de forma egoísta, de forma equivocada, nada que não glorifica a Deus. E aí depois ele vai falar de coisas que a gente até, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Meu Deus do céu, Deus já sabe das necessidades. Por que eu preciso disso? Preciso orar assim, né? Mas o pão, há um pão, eu acredito que Deus diz assim, não, há espaço para as coisas pequenas. É interessante que parece que Deus só ensina a pedir. Tu pede o reino, pede o pão. Pede perdão, pede para não cair em tentação. Pede. Mas é pedindo mesmo. É oração onde você pede, sem nenhum problema, pede. Você está pedindo. Parece que Jesus está falando, o pai de vocês está muito afim de dar. Mas vou ensinar vocês a pedir. Primeiro tu pede. Pede para que o nome dele seja engrandecido, glorificado, que ele seja o centro de tudo, a começar na tua vida, que o reino dele venha, a tua vontade dele seja. Mas há espaço para pedir também o pão, pô. Esse pão nosso de cada dia, ele serve, porque pão aí é alimento cotidiano, você sabe disso, é a provisão, pô. Ele serve tanto da tua provisão, e engraçado que não é, eu acho que não tem nenhum outro lugar da Bíblia que fala pão nosso de cada dia, só aqui. Tem nenhum outro lugar fora a oração, essa oração. No Velho Testamento, acho que não tem. Acho que já pesquisei, não tem nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar. Acho que tem uma relação aqui de Provérbios, junto a esse texto aqui, Provérbios 30, versículo 8, que diz, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me dê nem pobreza, nem riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Talvez a ideia de dá-me o pão que me for necessário, o que eu necessito, é o de hoje. Fecha com o que Jesus falou já sobre, vai falar ainda, no final do capítulo 6. Ele vai dizer que a nossa, basta para cada dia o seu próprio mal. Mas ele está fechando isso, ele está dizendo, há espaço para pedir pão. Mas toda vez que eu peço pão, deixa eu dizer algo para você que eu peço também. Eu peço a palavra. Quando eu vou pedir o pão, eu me lembro da palavra. Por que eu me lembro da palavra? É quase automático. Porque Jesus falou, citando Deuteronômio para o diabo, Jesus falou para o diabo, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é quase automático. Eu peço a Deus para suprir as necessidades todas, mas eu peço a palavra. Eu peço a palavra. Eu digo, Pai, a palavra. Irmãos, já provei cada milagre espetacular. Cada milagre. Em 2015 eu provei um milagre tão essencial. Fiquei doente, tive uma ziquezira no cantinho do pensamento. Enquanto eu estava no cantinho do pensamento, me voltei mais para orar. Rapaz, provei umas coisas tão especiais de Deus nessa área de pedir, assim. Pede e Deus dá. Coisa espetacular.
Depois ele vai dizer, perdoa-nos as nossas dívidas. Diz comigo, perdoa-nos as nossas dívidas. Aqui eu acho que tem um ensino assim, muito especial para nós. Primeiro, e Mateus fala dívida, Lucas vai dizer pecado mesmo. Mas é engraçado, ele usa essa metáfora também do pecado como uma dívida impagável, que você não tem como pagar. Mas por que perdoa se ele já nos perdoou? Aqui eu acho que é o grande ensino. Qual é? Além de tocar o tema, diga comigo, Pai Nosso. Diga Pai Nosso. Pão Nosso. Agora diz, nossas dívidas. O Pai é nosso, o pão é nosso, mas a dívida também é nossa. Então, além do coletivo, além de a gente encarar o corpo de Cristo e entender que o pecado do meu irmão é meu também, que a gente está num barco só, que a gente é um corpo só, além disso, eu acho que tem uma coisa assim, muito fundamental. Qual é? É que a gente segue pecando. E Deus segue perdoando. Deus segue pecando, a gente segue pecando. Ah, mas eu já fui perdoado. Não, os que estão em Cristo não pecam, que eu já vi. Amado, a gente segue pecando. A própria oração do Pai Nosso diz isso. A gente segue pecando. E Deus segue perdoando. Aí tu vai lá para 1 João 1,7, lá, se andarmos na luz como Ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. Mas também se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Se disser que não temos pecado, a gente faz Ele mentiroso. Porque a gente segue pecando, pô. Aquele discurso de que crente não peca, isso está equivocado, filho. A própria oração já diz, peca. E mais, não só peca, o teu pecado me inclui também. Porque nós somos um corpo. Somos teu povo, feitos para te louvar. Essa música, qualquer hora a gente vai aprender. É linda essa música. Diga, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos também perdoado os nossos devedores. O tempo desse verbo é, assim temos perdoado, é um tempo interessante, que é assim, ontem eu perdoei, mas hoje eu tenho perdoado também. É passado e presente. Não é assim como eu perdoei a dívida, e também não é assim como perdoa a dívida. É assim como eu tenho perdoado. É algo contínuo. O perdão contínuo. Nem vou falar mais de perdão, de misericórdia com vocês, porque eu já gastei vocês com isso, nesse tema de perdão e misericórdia. Mas você vê que a oração, ela é pulsante, ela vai dizer, é assim como, desse jeito, dessa forma, nós seguimos fazendo. E sabe o que é legal? O versículo 3 vai dizer assim, não nos deixe cair em tentação. Parece que a oração já aponta para a restauração. Nos perdoa os pecados, como nós temos também perdoado, e nem precisa dizer que quem não perdoa não é perdoado, porque isso também a gente já passou por essa fase, a gente está num nível mais avançado, como diz o jogador do Flamengo, estamos já em outro patamar, né? Então a gente não precisa ficar repetindo para vocês isso, chover aqui mais uma vez, ser redundante, mas a gente sabe o valor do perdão, a gente já entendeu o valor do perdão, mas ele está dizendo assim uma coisa muito interessante, ele está dizendo que Deus restaura. Restaura tanto que já está dizendo, não nos deixe cair em tentação. E eu expliquei rapidamente, ontem à noite não está gravado, que essa palavra tentação, no original, é a mesma palavra para provação. E muita gente faz confusão, porque Deus não tenta ninguém. E a gente escolheu no português a palavra tentação para o diabo, provação para Deus. Está bom essa palavra, porque embora ela originalmente ela é uma, tentação na nossa cabeça assim, é quando a gente é tentado para o mal. O diabo tenta a gente para o mal, ele quer quebrar a nossa perna, derrubar a gente, arrebentar com a gente. Jesus não, ele quer nos provar para o bem. Você diz amém ou não amém? Diz assim, Jesus prova para o nosso bem. De novo, Jesus prova para o nosso bem. Mais uma vez, Jesus prova para o nosso bem. Jesus prova para o nosso... Eu estava ontem citando aqui rapidamente um texto de Pedro. Acho que foi Pedro que eu falei, não foi? Com vocês. Citei aqui Pedro 4, Pedro 1 também. Em que sentido que eu citei? Citei falando para vocês que
da conversa que eu tive com Simone. Lembra? Que eu falei que Deus prova a nossa fé, como o fogo prova o ouro e deixa a nossa fé num valor muito alto. E Pedro vai dizer depois no capítulo, não estranhe o fogo ardente. Tem muita coisa que nos prova, irmãos. Mas muito. Pense em coisa que nos prova. Mas deixa eu bater uma coisa legal dessa lista para você. É assim, ó. Número 1, não vivemos sem o pão. Não vivemos sem a palavra. Não vivemos sem o perdão. Não vivemos. Ele está falando de coisas que a gente precisa para viver. Eu não vivo sem o pão, nem o pão para o corpo, nem o pão. Eu não vivo sem o perdão. Eu não vivo também sem esse trato, esse sustento de Deus na minha vida, que nos restaura, que nos deixa de pé, porque o perdão opera assim. Então tem coisas na nossa vida que a gente não vive sem elas. Você diz amém ou não? E a gente não precisa chamar... Eu peguei aqui o texto, acho que é Hebreus que vai dizer isso. Hebreus 11, me lembrei. Hebreus 11, quando fala fala de Abraão. Você lembra da prova de Abraão? Eu queria deixar isso aqui com vocês também. Estou abrindo um parênteses aqui, tá, amados? Do que eu estou falando. Versículo 17, que é assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, vê bem, ele não foi tentado, ele foi posto à prova. Ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto a sacrificar seu único filho. Deixa eu falar uma palavra de Deus também para pelo menos um coração que está aqui. Eu digo um porque eu creio que é mais de um, pelo menos um. Um eu tenho certeza. Talvez tenha uns 2 ou 3 mais. Escuta o que o Espírito Santo quer de você. Nós não somos provados só na perseguição. Nós não somos provados só nas tribulações. Nós não somos provados só quando o sofrimento bate à nossa porta. Nós também somos provados quando nós temos que obedecer uma palavra de Deus. Existe mandamento do Senhor que nos prova tremendamente. Assim diz o Senhor. Guarda isso no teu coração. Aqui Abraão, o que estava provando Abraão era que era uma tribulação, não estava em guerra, não tinha ninguém perseguindo ele, nada, já tinha lutado as batalhas dele, ele já era pai, tinha um filho da promessa, estava lindo, maravilhoso. A vida de Abraão, podia dizer assim, estava vida boa. Tudo funcionando, agora tudo deu certo, milagre, mulher teve filho, o negócio está pleno vapor, glória! Mas aí Deus fala com ele, pessoalmente, e Deus dá um mandamento para ele. Eu quero isso. E diz que isso provou Abraão. Essa ordem provou Abraão. Guarda isso, meu irmão. Guarda isso no teu coração. Uma palavra de Deus prova a tua vida. Uma ordem de Deus prova a tua vida. Você não precisa passar por nenhuma tribulação para ser provado. Você não precisa passar por nenhuma desgraça para ser provado. Você não precisa passar, escuta isso que eu estou te falando em nome de Jesus, você não precisa passar por nenhuma moenda para ser provado. Basta Deus dizer algo para você, da vontade dele para você. Eu quero que você ande por esse caminho, eu quero que você faça isso. Isso prova. Prova a tua fé, tua obediência da fé. Prova. Guarda isso. Assim diz o Senhor, tá? Eu tenho certeza que essa palavra Deus quer para pelo menos uma alma que está aqui me ouvindo. Quem sabe em casa, acerte alguém em casa. Mas eu tenho certeza que tem uma pessoa aqui agora, que precisa ouvir isso de Deus. Como se Deus estivesse falando, meu filho, a tua prova, você não está sofrendo por nada, você está sofrendo pela minha vontade.
Você está sofrendo porque eu falei o que eu quero e você não quer fazer. Ou você quer fazer, ou você está disposto a fazer, eu não sei. A vontade de Deus também prova. O mandamento de Deus prova. Quantos podem dizer amém? E aqui, Jesus está dizendo que o perdão restaura. Não nos deixe cair agora em tentação. Não é provação, é em tentação, é coisa ruim, coisa para o mal. Né? Quando o diabo quer meter a mão na gente, é para destruir mesmo. Ele não está querendo meter a gente numa... Mas se Deus deixar o diabo fazer, Deus tá... aí já não é mais uma tentação, é uma provação. Entendeu? Como é que tu sabe disso? É só ler a Bíblia e ver a história de Jó. As intenções do diabo com Jó era derrubá-lo. As intenções de Deus com Jó era purificá-lo. Jó, no final da prova, disse: eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te contemplam. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então Jó era outro camarada depois daquela moedinha. Moedinha, né? Moedona. Ele era outra pessoa. Mas ali tem uma trama interessante. O diabo está metendo a pata dele para arrebentar o cara, e Deus, o paizão, nosso papai, falou: esse negócio vai dar certo. Esse homem vai ficar melhor. Deixou. Mas deixou não para ele ser tentado e destruído, mas para ele ser provado e mudado. Provado e mudado. No que diz respeito a cada um de vocês, eu vou dizer o que você já sabe. Você é filho de Deus, você é uma filha de Deus, você foi comprada com o sangue de Jesus. Quando Deus fala do valor de Israel, e Jó não estava incluído no valor de Israel, quando Deus fala do valor de Israel, qual era o valor que Israel tinha para ele? Ele fala assim: eu comprei vocês. E ele vai dizendo os povos que ele sacrificou para Israel, e ele agrega dizendo assim: eu paguei por você os primogênitos do Egito. Esse é o teu valor. Eu sacrifiquei todos os primogênitos do Egito por vocês, para dizer para Israel: você tem valor para mim. Você tem valor para mim. Mas contigo é diferente. Contigo é assim: Cadu, eu comprei você com o sangue do meu único filho. Então, se Israel tinha valor, agora volta um pouquinho, Jó está antes de Israel. Se Jó tinha valor, se o diabo não podia tocar em Jó sem que Deus deixasse, antes de Israel, antes da lei, antes de tudo, se Israel tem valor, imagina um filho de Deus comprado pelo sangue de Jesus. O menor do reino de Deus chega a ser maior do que o maior homem nascido de mulher, que foi João Batista. O maior homem nascido de mulher, João Batista, cheio do Espírito Santo, desde o ventre, o homem que nasceu sob o regime da lei, ele é menor do que o menor desse reino de Deus. Você que foi comprado e lavado no sangue de Jesus. Não, eu sei que a gente não vai compreender isso nunca. Hoje de manhã, caminhando, eu falava isso com Deus: Senhor, não dá para entender essa tua escolha, esse amor. Eu sei que tu escolhe os pereba mesmo, os que não são, os fracos. Escolhe os piores. Nem vou conversar contigo sobre esse assunto, porque nem dá para entender esse negócio. Mas eu sei que tua escolha é assim. Mas, gente, que privilégio ter nascido debaixo da graça de Deus, comprado pelo sangue de Jesus e fazer parte do reino de Deus. Que privilégio. Porque aí é o seguinte: até os teus fios de cabelo estão contados. Se Deus em algum momento disser para o diabo assim: pode bater nele. Ah, mas o diabo está me arrebentando. Deus tem um propósito. Ainda assim, Deus tem um propósito. Ele vai ser glorificado com isso. Diz: livra-nos, não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus vai terminar dizendo: porque se perdoarem aos outros as ofensas dele, para marcar aquilo que a gente já tinha entendido, lembra? Se perdoarem os outros as ofensas dele, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Fica amarradinho o tema do perdoa as nossas dívidas. Se, porém, não perdoarem
aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Assim Jesus termina dizendo o seguinte: a oração de vocês só vai valer se vocês perdoarem. Essa oração que eu estou ensinando, você tem que compreender ela. Como eu falei, mais do que repetir, você tem que compreender. Porque nem tem valor, nem vai provar perdão se você não perdoa. Perdoou é perdoado, não perdoou não é perdoado.